sou humano, e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler, novamente tocando aí nessa questão do conflito entre Rússia de um lado e Estados Unidos / OTAN de outro, na Ucrânia. Muito sofrimento ali para o povo ucraniano. Só que hoje a gente vai falar de um aspecto extra-guerra propriamente dita. Quer dizer, tem total correlação, mas a gente tem que analisar as implicações, as significações geopolíticas da recente visita do mandatário chinês, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, à Rússia de Vladimir Putin. Quais as implicações desse encontro? Esse é um encontro icônico. E, inclusive, eu quero citar aqui um vídeo a que eu assisti no Instagram da cônsul da Rússia nas Minas Gerais, Carolina Bernardes, minha amiga. Manda um abraço para Carolina, que faz um trabalho de altíssimo nível. Se vocês estiverem assistindo e tiverem contato também com a Carolina, digam que eu tenho a maior admiração pelo trabalho dela. E ela postou um vídeo na página do Instagram em que, ao fim da visita que Xi Jinping fez à Rússia, já nas despedidas, em que Vladimir Putin ali se encaminha, dando as mãos para o Xi Jinping vira para o Putin e diz que ele está diante de uma ação para forjar um mundo novo, não apenas hoje, mas daqui a 100 anos, com o início da multipolaridade no mundo. É isso que a gente tem que entender profundamente na aula de hoje. O que é que o Xi Jinping quis dizer com isso? Para que horizonte ele está olhando? Então a gente vai entender isso a partir de agora, nessa aula. Eu quero pedir a todas e a todos vocês, como sempre, que deem um like no vídeo, que, por favor, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Quero dar uma boa noite a vocês que estão aqui no meu canal do YouTube, que estão no meu Instagram, que estão no Facebook, e também ao pessoal da TV 247, porque generosamente meu amigo Leonardo Atucci, editor-chefe da TV 247, a quem eu agradeço, retransmite esse vídeo para o público da TV 247. Se houver pessoas não inscritas nesse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, venham até o meu canal, por favor, se inscrevam e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem uma tecla aqui embaixo chamada Seja Membro, e vocês também podem mandar uma contribuição financeira, tem uma tecla Valeu aqui embaixo, tá bom? Que mais? Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, uma pergunta paga, que eu respondo às colocações de vocês. Isso contribui sobremaneira para o crescimento. Nós estamos chegando a 80 mil seguidores e seguidoras aqui no meu canal do YouTube. Eu quero, aliás, agradecer muito a todas e a todos vocês. Vamos lá, gente. É o seguinte, as instituições do direito internacional que nós conhecemos, elas foram forjadas no pós-1945. O que aconteceu em 45? Em maio de 45 aqui na Europa, em agosto de 45 na Ásia, teve fim a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se rendeu incondicionalmente às tropas soviéticas, comandadas pelo generalíssimo, depois marechal
Georg Zhukov, da União Soviética, em Berlim. Horário de Berlim, noite de 8 de maio de 1945. Horário de Moscou, 9 de maio de 1945. Por isso, na Rússia, se celebra o Dien Pobedy, o Dia da Vitória, no dia 9 de maio, pelo fuso horário. No Japão, como nós sabemos, houve os crimes contra Hiroshima e Nagasaki, os crimes de guerra hediondos. Os Estados Unidos, a Força Aérea dos Estados Unidos, lançou bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki e, em meados de agosto de 45, acabou a guerra no Japão. O imperador Hirohito capitulou incondicionalmente. Os Estados Unidos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, só encontravam outra superpotência que poderia rivalizar, estabelecer rivalidade com os Estados Unidos, a União Soviética, ainda que a União Soviética só viesse a desenvolver a sua primeira bomba atômica em 1949. E os Estados Unidos, a partir do Projeto Manhattan, desenvolveram a sua bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e lançaram duas delas terrivelmente contra o Japão, como eu disse a vocês. Então, quando a gente fala, gente, em Banco Mundial, quando a gente fala em Fundo Monetário Internacional, quando nós falamos na faceta, digamos, da segunda metade do século XX, da Organização das Nações Unidas, nós falamos, por exemplo, da Conferência de Bretton Woods, de 1944, a gente fala de uma arquitetura anglo-saxã. E, na verdade, não dá nem para dizer que é uma arquitetura anglo-saxã, porque a Inglaterra estava quebrada e dependia completamente dos Estados Unidos, como a Europa Ocidental. Os Estados Unidos desenharam, porque eram a potência detentora de 50% da riqueza mundial. Lembremos que o parque industrial europeu estava devastado pela Segunda Guerra, o parque japonês também estava devastado pela Segunda Guerra, e a União Soviética era um monturo, era uma tragédia. O que 27 milhões de seres humanos mortos da União Soviética na Segunda Guerra. Então, a segunda metade do século XX assiste à Guerra Fria, mas, mesmo com o poderio e com o grande prestígio da União Soviética no imediato pós-Segunda Guerra, a disparidade econômica entre Estados Unidos e União Soviética sempre foi clamorosa, clamorosa. E a partir da terceira revolução industrial, revolução microeletrônica, o gap tecnológico aumentou. A gente não vai analisar aqui por que os regimes de socialismo real ficaram realmente para trás. Não é o nosso ponto aqui. A questão é mostrar que os Estados Unidos estavam surfando no seu poderio, expandiram vertiginosamente o número de bases. Eu me lembro de conhecer quando eu morei em Chicago, nos Estados Unidos, conheci um amigo que era esquerdista. Ele não falava United States of America, ele falava United Bases of America. Eram bases unidas ao redor do mundo. Os Estados Unidos promoveram golpes de Estado na América Latina para barrar o que chamavam de socialismo galopante a partir da Revolução Cubana. Interferiram na Península da Coreia, interferiram na Indonésia, interferiram no continente africano, interferiram no mundo inteiro. Então, quando a gente fala em Pax Americana, sobretudo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente fala de um apogeu que, depois de 1991, foi entrevisto por pensadores dos Estados Unidos, o mais notório dos quais, com o seu pensamento, digamos, feito uma vulgata, foi feita uma vulgata do seu pensamento, como se a história tivesse acabado, digamos, mas a questão é que os Estados Unidos não viam sequer uma sombra de outro país que pudesse rivalizar com a sua dominação econômica, com a sua dominação militar. Pra vocês terem uma ideia, não dá para dissociar, né, as guerras na Chechênia, ali na região do Cáucaso, na Rússia, de potenciais influências dos Estados Unidos tentando secessionar o território da Federação Russa após o colapso acachapante da União Soviética, né? E eu sempre chamo a atenção de vocês para uma fala do grande jornalista europeu radicado desde os anos 80 na União Soviética, o Vladimir Pozner, que fala que
em boa parte, os Estados Unidos criaram Vladimir Putin, porque a humilhação a que a Rússia, país historicamente uma potência, a que a Rússia foi submetida após o fim da União Soviética pelos Estados Unidos, as privatizações com alto grau de corrupção envolvendo oligarcas do antigo Partido Comunista e oligarcas do mundo anglo-saxão, dos Estados Unidos, a destruição do PIB do país, a perda ali de autoestima nacional pela Rússia, tudo isso fez com que os brios fossem acossados até que nós chegássemos a um discurso feito pelo Vladimir Putin em Munique, com a presença da então chanceler alemã Angela Merkel, um discurso de 2007. O Putin bem mais jovem do que, como todas e todos nós, né, com a passagem do tempo, um Putin bem mais jovem. E o Putin fala o seguinte: acabou a era da dominação unipolar. Ali, gente, quando a diplomacia dos Estados Unidos ouve esse discurso, depois de os Estados Unidos terem tentado, eu vou usar esse termo, tá? Comprar a simpatia do Vladimir Putin, o colocando em capas de revistas prestigiosas dos Estados Unidos, como Homem do Ano. O que eles queriam? Que o Putin fosse dócil como o Boris Yeltsin? Gente, o Boris Yeltsin, primeiro presidente eleito pós-União Soviética, primeiro presidente eleito democraticamente na história da Rússia, ele chegou aí até o Congresso dos Estados Unidos para dizer que a Rússia não queria mais briga com os Estados Unidos. Permitiu que o arsenal nuclear da Rússia fosse supervisionado pelos americanos. Os americanos fizeram o mesmo? Não, não fizeram. Então, o discurso do Putin provocou celeuma por quê? Porque, diferentemente do que o secretário de Estado James Baker havia assegurado a Mikhail Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, diferentemente do que intelectuais dos próprios Estados Unidos haviam pedido para o Bill Clinton, no pós-União Soviética, não expanda a OTAN em direção à Rússia. Henry Kissinger dizendo, isso vai dar problema. Não, a OTAN não deve se meter com a Ucrânia. O George Kennan, que havia sido secretário de Estado, salvo engano, falaram, isso pode gerar uma guerra mundial. O que os Estados Unidos foram lá e fizeram? Não só expandiram sobremaneira a OTAN, como levaram de roldão todos os países da antiga cortina de ferro, do antigo bloco de influência da finada União Soviética para a OTAN. Então, gente, a Rússia, nos anos 2000, estava quebrada, mas o Putin foi reerguendo o país. Tá? O PIB per capita foi aumentando, os gastos militares foram aumentando, o Vladimir Putin foi se colocando como um presidente forte, e aqui as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu não tenho simpatia alguma pelo regime do Vladimir Putin. A minha antipatia com relação ao regime do Vladimir Putin é tão ou mais forte do que a minha antipatia em relação à não democracia, à plutocracia dos Estados Unidos. Mas aqui é importante analisar o estadista. Putin deu várias entrevistas dizendo que os interesses nacionais da Rússia deveriam ser levados em conta, que a Rússia não poderia ser tratada como um país reles e qualquer, que as linhas vermelhas que a Rússia colocava, como os Estados Unidos têm as suas, precisariam ser respeitadas. A parte isso, a China, desde a morte, em meados da década de 1970, do líder comunista Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, como vocês quiserem, começou as reformas, aquilo que a gente pode chamar de perestroika, né, de mudança econômica no seu regime, mantendo a centralidade política do Partido Comunista, mantida a ferro e a fogo com as contraposições militares em 1989, né, fazendo reformas liberalizantes, permitindo logradouros de desenvolvimento de economia de mercado. E sobre esse processo da China, eu recomendo a vocês o livro do Elias Jabbour, grande especialista brasileiro em China, O Socialismo no Século XXI. Eu ainda vou fazer uma resenha sobre esse belo livro aqui no meu canal do YouTube.
Mas a questão é que a China, que tinha uma economia com o tamanho da economia brasileira no início da década de 1980, hoje é de longe a segunda maior economia do mundo, chegando a rivalizar economicamente em vários setores com os Estados Unidos e tendo a oportunidade de ser o primeiro país da periferia do capitalismo a chegar à tecnologia de pontas, se puder desenvolver a sua própria tecnologia de semicondutores. Aliás, isso é boa parte das preocupações dos Estados Unidos, tentando desglobalizar a economia mundial para que os chineses não tenham acesso a essa cadeia de tecnologia. Então, a China, com seu crescimento, ela fazendo uma parceria que é histórica com a Rússia, inaugura, segundo o grande chanceler brasileiro, ex-ministro das Relações Exteriores e consultor de política externa do Brasil, do atual governo Lula, o grande Celso Amorim, a China estabelece nessa aliança, nessa amizade sem limites, esse é o nome do documento lá entre Vladimir Putin e Xi Jinping, assinado, vale frisar, há pouco mais de um ano, pouco antes da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, a Rússia e a China estabelecem a cabeça de ponte para um novo bloco mundial, uma nova ordem mundial. Eu me lembro, por exemplo, daquela música do Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Vocês se lembram dessa música do Caetano? Então, o que está fora da nova ordem, aliás, o que está fora da antiga ordem mundial é a gestação desse novo mundo que pressupõe novos focos de poder para além de Washington, D.C., com a aliança entre China e Rússia. Importante dizer o seguinte, China e Rússia, historicamente, não têm relações sem celeumas, tá? Vou dizer a vocês o seguinte, quando morre o Stalin, as iniciativas do sucessor do Stalin, Nikita Khrushchev, de denunciar os crimes do stalinismo, despertaram a ira furibunda de Mao Tse-tung, que imaginava quem viria fazer o mesmo na própria China. China e União Soviética tiveram até princípios de guerra por disputas fronteiriças, e quando a China queria desenvolver o seu próprio projeto nuclear, o Khrushchev paternalistamente dizia, não, nós protegemos vocês. Então essa briga entre dois gigantes, China e União Soviética, não foi apaziguada. Pra vocês terem uma ideia, o vice-presidente dos Estados Unidos, então vice-presidente Richard Nixon, chegou a descer em Pequim para conversar com Mao Tse-tung, em pleno coração da Guerra Fria, para vocês terem uma ideia. Agora, nesse momento, China e Rússia, interessadas que estão em estabelecer um mundo multipolar, se unem com interesses recíprocos importantes. Pelo plano da Rússia, a degola da economia russa com a Terceira Guerra Mundial em termos de sanções econômicas sem paralelo na história da economia mundial, na história do capitalismo, que já é a Terceira Guerra Mundial em termos de sanções, tudo isso faz com que a economia russa perca um mercado muito proveitoso para suas commodities, para o seu gás, para os seus minérios, para suas commodities aí, que é a Europa Ocidental. Os Estados Unidos, isso já foi analisado por mim um sem número de vezes aqui no meu canal do YouTube, nas aulas que eu ministro sobre esse conflito, os Estados Unidos com essa guerra, eles, vamos lá, é uma guerra, todo movimento geopolítico é multifatorial, né? Não é unívoco. Os Estados Unidos fazem uma guerra contra a Rússia e, ao mesmo tempo, deterioram a economia da Alemanha, desindustrializam a Alemanha, tiram a Alemanha da jogada mundial. A indústria alemã, altamente dependente de commodities russas, faz com que vê o peso de pagar mais caro pelo gás americano. A Alemanha é um país ocupado desde 1945, né? Os Estados Unidos tentam solapar a Rússia e, de quebra, tiram de rodão a Alemanha da jogada. Vocês percebem?
tomam na mão grande o mercado de gás russo, vão forçar, já estão forçando os países da Europa Ocidental, que são as colônias do Otanistão, a aumentarem o gasto militar, consequentemente, vão ter dificuldades em cumprir os já combalidos, cada vez mais combalidos pelo neoliberalismo, sistemas de bem-estar social em termos de educação e saúde públicas, e adivinhem vocês que empresas, as empresas de que país vão ser beneficiadas com a crescente onda de privatização aqui na Europa? Será que é difícil imaginar que são as empresas dos Estados Unidos? Vocês estão percebendo? A Rússia, por sua vez, precisa, então, de compras emergenciais e portentosas de China e Índia. O volume de trocas comerciais entre Rússia e China, dados que eu obtive a partir do Instagram da cônsul Carolina Bernardes, chegou a 185 bilhões de dólares. Aí a gente já tem que pensar o seguinte: a guerra está acelerando um processo que poderia vir a acontecer com a crescente ascensão da China. Vejam vocês. Por que é que o padrão dólar, que também é o lastro-mor do arcabouço financeiro internacional do mundo pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, por que é que o padrão dólar, por que os Estados Unidos, que já não detêm a maior parte, relativamente, da economia mundial, dividem agora o bolo com a China, por que a China precisa usar o padrão dólar? Precisa fazer passar o seu fluxo comercial por um sistema financeiro comandado pelos Estados Unidos. Quando eu estive em Pequim e eu tentava acessar sites de procura ou redes sociais estadunidenses, eu não conseguia. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Os chineses faziam um sistema paralelo. Por quê, gente? Não é difícil hoje fazer a correlação de que existe uma captura de dados gigantesca. Então, a China se precaver em relação a isso, no sentido da captura de dados pelo Ocidente. Faz os seus próprios sistemas de correlação de dados e captura de dados, é claro. Mas aqui é o seguinte: a China, então, recebe as commodities russas, ajuda, é claro, economicamente nesse esforço de guerra da Rússia, e, ao mesmo tempo, estabelece uma blindagem para o avanço da OTAN, rompendo a Ucrânia, esfacelando a Rússia, com um potencial cerco da China também pelo norte. Porque não pensem vocês que a pretensão dos Estados Unidos se refreia na Europa do Leste ou na Ucrânia. A pretensão de fazer revoluções coloridas da periferia da Rússia até o centro do sistema para solapar o país e cercar a China, que já tem cerco pelo Mar do Sul, pelo Mar do Sul da China ali, mas cercar por dentro do continente mundo da Ásia, é uma questão estadunidense, da geopolítica dos Estados Unidos desde o século XIX. Mas quando Xi Jinping, poucos dias depois do mandado de prisão totalmente político contra o Vladimir Putin, vejam, o Tribunal Penal Internacional de Haia expede um mandado de prisão contra o Putin. Eu já analisei isso aqui, não retiro as potenciais investigações de mérito da questão, mas que esse mandado de prisão tenha sido expedido agora não tem nada a ver com parâmetros de direito, e sim com parâmetros políticos, eminentemente políticos ou totalmente políticos. Quando Xi Jinping vai à Rússia, ainda assim, China e Rússia estão dizendo: não reconhecemos potencialmente as instituições ocidentais, comandadas, é claro, pelos Estados Unidos. Eu quero agradecer aqui a Alice Rainer e a Elvira Macedo, mãe da Alice, que acompanham o meu canal desde o nascedouro, há mais de 2 anos e meio. Um grande abraço a Alice e a Elvira, que estão na belíssima cidade de Salvador. Muito obrigado pelo apoio, queridas. Agradeço muito a vocês. Então, o Xi Jinping vai à Rússia, Putin o recebe, o recado é inequívoco. Primeiro que
simplesmente desconhecemos ou não reconhecemos, não somos signatários, como os Estados Unidos não o são também, do Tribunal Penal Internacional de Haia, e não queremos nem saber desse mandado de prisão, é o que dizem, é o que expressam. E quando tiram fotos com taças de champanhe, aliás, eu ilustrei a capa desse vídeo com essas taças, gente, eu acho que não é difícil, mesmo uma pessoa que não esteja antenada em geopolítica vai se dar conta de que eles estão brindando, celebrando. Quando Xi Jinping diz a sua ação, senhor Vladimir Vladimirovich Putin, é para daqui a 100 anos, é porque eles reconhecem, ambos reconhecem que essa guerra trágica contra o povo ucraniano, quem sofre é o povo ucraniano, sem dúvida, como sofreu o povo iraquiano, como sofreu o povo afegão, como sofreu o povo sírio, o povo líbio, nas mãos da OTAN, dos Estados Unidos, né? Eles reconhecem que essa guerra é parteira de um mundo multipolar. Aliás, os novos tempos históricos, infelizmente na história humana, foram paridos pela guerra. Eu não falei para vocês da nova ordem mundial pós-Segunda Guerra, organizada pelos Estados Unidos? Então, até então, gente, a grande potência mundial já emergia os Estados Unidos com a Primeira Guerra como grande potência, mas até então era a Inglaterra. A França ainda tinha grande hegemonia. As pessoas que têm contato com a cultura francófila se lembram aí da disseminação da língua e da cultura francesas pelo mundo. Quem assistiu ao filme Apocalipse Now, do grande Francis Ford Coppola, se lembra de um diálogo em que a personagem ali do Charlie Sheen, né, o camarada ali das Forças Armadas dos Estados Unidos, chega ali a então região da Indochina, Laos, Camboja, Vietnã, e conversa com um melancólico capitão francês, o oficial francês do exército francês. A França estava batendo em retirada das suas antigas colônias, porque tocou o terror. Aliás, gente, o que os europeus não fizeram de crimes ao redor do mundo com esse processo odiento e criminoso do colonialismo, né? Mas a França estava batendo em retirada e quem estava chegando ali, como nós sabemos, eram os estadunidenses. E aí o capitão dizia do abacaxi que os americanos iam pegar, indo para aquela região, que a oposição nacionalista dos vietnamitas seria encarniçada e tudo mais, heróica e encarniçada. Então, isso está sendo solapado. E a gente pode dimensionar o seguinte: um mundo multipolar pode vir a ser um mundo em que essa noção de globalização, né, um conceito que virou um chavão, um lugar comum em meados da década de 90, eu me lembro bem, né? Qualquer aula de redação que nós fôssemos ter ali à beira do vestibular que eu ia prestar, em qualquer aula, professores e professoras falavam sobre globalização e assim por diante. Desglobalização é uma contradição nos termos para a mundialização do capitalismo, mas os Estados Unidos podem forçar empresas de matriz estadunidense a fazerem exploração de mão de obra, não mais, por exemplo, no eixo do Pacífico, onde a China tem grande guarida, mas, por exemplo, na América Latina. E aí a gente entende a preparação de mudança de terreno dessas empresas para chegarem à América Latina, e a gente entende a devastação dos direitos sociais para o estabelecimento de hiperexploração de mão de obra nesse quintal histórico do capitalismo estadunidense. Vocês estão entendendo? Então, a mudança de padrão de moeda, a formação de um novo sistema financeiro mundial, rival do estadunidense, a formação de novos blocos, de novas interações de países, a formação de centros com valores, religiões, culturas e sistemas políticos diversos do sistema estadunidense. Isso vem à tona, gente. E, é claro, que esse período de nascimento de uma nova ordem mundial nos preocupa imediatamente sobremaneira, porque se trata, gente, de um risco nuclear para o mundo, né? Olha, para vocês terem uma ideia, faz uma semana e meia, eu li na Folha de São Paulo uma reportagem dando conta de que havia exercícios com B-52 dos Estados Unidos, chegando até a fronteira russa, chegando a entrar em parte do território russo para testar
quanto tempo levaria para um avião russo conduzir esses aviões invasores para fora do território? São testes, gente. Isso é uma provocação. Vocês conseguem imaginar a Rússia, né, via Alasca, chegando ali para o Alasca e fazendo exercícios da mesma magnitude contra os Estados Unidos? Pelo Círculo Polar Ártico, onde os dois países ali têm conexão territorial? Vale frisar que a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos ali em fins do século XIX, vocês percebem, não? Você consegue imaginar a Rússia fazendo isso? Então, os Estados Unidos, a petulância, nós já sabemos, né? Nós da América Latina já conhecemos essa petulância, essa arrogância, esse imperialismo. Então, a questão fica clamorosa, né? E esse é o cenário maior. A China se beneficia porque consegue, precisa de recursos naturais, precisa de matérias-primas. Eu assisti a uma entrevista nesse sábado do Elias Jabbour para o Mário Frias, o Mário Rosa ali da TV 247, em que o Elias Jabbour falava que a tecnologia chinesa está pensando em retirar a contingente de água das geleiras do Himalaia para acabar com o deserto de Gobi, para transformar o deserto de Gobi num local povoado com a circulação de um grande rio. Isso pode levantar o alerta para países exportadores de commodities para o Brasil, porque num médio prazo a China pode ficar menos dependente dessas commodities. Então, os planejamentos, os projetos que o Elias Jabbour chama de projetamento, uma síntese dialética para uma iniciativa de Estado que supera um planejamento regular e tradicional do setor de Estado. Leva às últimas consequências essa correlação entre a autonomia para determinados agentes com comando estatal cruzado com inteligência artificial e altos dados, gerando centenas, milhares de projetos ao redor do país, superando em muito a capacidade criativa e produtiva dos Estados Unidos. Essa é a questão que vem à tona. E é claro que isso levaria, né, a um conflito. A Rússia, então, tem o interesse de fomentar a sua economia com capital chinês, fazer a salvaguarda. Agora, a Rússia, historicamente, não está acostumada à subordinação. O que pode advir disso para o futuro é uma coisa que a gente não sabe enquanto os Estados Unidos estiverem ali com força e à espreita desse conflito. Já começa a haver sinais nos próprios Estados Unidos de dificuldades econômicas. Vocês viram quebra-quebra de bancos na semana passada, pronunciamento de Joe Biden. Já começa a haver oposição interna, porque a inflação está galopante nos Estados Unidos, e a questão de que parte da população, cada vez maior, não quer saber mais de apoio à guerra na Ucrânia. Quer saber, por exemplo, de um sistema de saúde universal que os Estados Unidos não têm, porque o seu complexo industrial, financeiro e militar, ele sequestra boa parte do erário para os seus próprios interesses privados. E a população vai minguando. Então, os Estados Unidos vão se vendo em maus lençóis, e é claro que o Joe Biden quer capitalizar essa guerra, porque muito da atuação de política externa dos Estados Unidos tem reflexos, é claro, em política interna. Donald Trump se cacifa mais uma vez para ser candidato dos republicanos e tem chance de retornar ao poder. E nesse sentido, Joe Biden dobra a aposta para poder usar louros dessa guerra a favor de si, dos Estados Unidos como grande xerife global. Então, gente, a gente está diante de um cenário novo, periclitante, de transformação que começa, vejam, por isso que o Xi Jinping, intelectual, inteligente, analista embasado, entrevê que não se trata de um processo rápido, é um processo, digamos, que faz com que nós vivamos as dores do parto nesse momento. E se não houver nenhum tipo de cataclisma nuclear, claro que nenhuma de nós deseja esse horror, nós assistiremos aí a essa abertura de novos campos e novas possibilidades. Eu quero dizer uma coisa para vocês. No ano passado, em maio do ano passado, eu estive na Alemanha. E uma das cidades pelas quais eu passei com as viagens de Vassoler
foi a cidade de Nuremberg, a segunda maior cidade do sul da Alemanha, na Bavária. Eu fiz vídeos ali em Nuremberg, vocês podem assistir a esses vídeos na playlist Viagens de Vassoler, aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E lá em dado momento eu estava para pegar um ônibus e eu comecei a conversar com um rapaz que estava sentado ali no ponto de ônibus, que era indiano. O rapaz estava fazendo faculdade, na verdade já estava na pós-graduação ali numa universidade alemã, e ele trouxe uma colocação que me pareceu importante. Eu perguntei para ele como Gandhi, Mahatma Gandhi, era visto na Índia, e ele disse que certas correntes políticas da Índia, na contemporaneidade, são críticas ao Gandhi. Por quê? Porque o Gandhi pensava a política indiana pelos termos de república ocidental, sendo que, segundo esses tradicionalistas indianos que poderiam estar associados ao governo de ultradireita da Índia atual, a Índia como civilização milenar, muito mais antiga do que qualquer país do Ocidente, deveria seguir os seus próprios caminhos, trajetórias, ideologias, pensamentos e práticas. Esse é um discurso que está na boca dos chineses, esse é um discurso que está na boca dos russos, e que passa cada vez mais a fazer sentido na medida em que a tentativa de multipolaridade vem à tona. Porque enquanto a Pax Americana é colocada, esse modelo de, ainda que cínico e descolado da realidade, de exportação de democracia para, na verdade, aferir apenas e tão somente benefícios para a plutocracia imperialista dos Estados Unidos, foi a ordem do dia ao redor do mundo. Não o é mais. E essa fala do rapaz indiano me ensinou muita coisa. Primeiro que a Índia pensa, se desenvolve, cresce continuamente, não só populacional como economicamente, e quer buscar os seus próprios parâmetros, estruturar o seu próprio regime, segundo sua tradição societária, política, econômica. Estão percebendo, gente? Então, quando vocês virem ou revirem essa foto do brinde entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, entendam que a gente está testemunhando, nós somos testemunhas de um novo tempo histórico. Nos dá medo, nos dá insegurança, nós não sabemos o que virá, as pessoas ficam fazendo análises totalmente sincrônicas. Porque o regime é isso, porque o regime é aquilo. Claro que nós podemos. Eu, por exemplo, já falei aqui que eu não tenho simpatia nem pelo regime russo, nem pelo regime estadunidense. Vocês percebem? Mas a questão aqui não é ter essa ou aquelas simpatias. A questão aqui é perceber o que se abre para o mundo. Se a gente for pensar que o Brasil teria uma margem de manobra para, por exemplo, vou pegar aqui uma fala recentíssima de uma entrevista concedida pelo grande Celso Amorim à Folha de São Paulo. O Celso Amorim fala o seguinte: olha, nos interessa saber quem vai trazer uma fábrica de semicondutores para o Brasil, se os Estados Unidos, se a China. E nos interessa saber quais termos terão mais benefícios para o Brasil. Isso já faz parte, é claro, da política externa ativa e altiva do Celso Amorim, que é a busca dos interesses pragmáticos para o Brasil. Essa tradição, gente, não é só uma tradição progressista. Ernesto Geisel, presidente direitista, nacional-desenvolvimentista pela direita da ditadura militar, foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola, quando Angola havia feito uma guerra de independência encabeçada pelo esquerdista e socialista Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, do Agostinho Neto, porque o Geisel entrevia a possibilidade de levar a Petrobras para Angola. Vocês estão percebendo? Em plena ditadura militar, em plena Guerra Fria. Aliás, os Estados Unidos torceram o nariz para isso. Né? Não é à toa que no fim da ditadura, os Estados Unidos não querem mais uma ditadura concentracionária de poder no Estado, desenvolvimentista de empresas estatais e assim por diante. Vocês percebem, não? Então, o Celso Amorim vai nesse sentido. Só que a margem, num mundo
num contexto de disputa clamorosa, de Guerra Fria, chamada Guerra Fria 2.0, entre Estados Unidos e China, com Rússia nesse guarda-chuva, o Brasil sofre maiores pressões, porque faz parte de uma zona de imperialismo histórica dos Estados Unidos. Não interessa para a China, a gente pode pensar, um Brasil em frangalhos, porque a dominação dos Estados Unidos se mostraria cada vez maior sobre a América Latina. Interessa a China um Brasil industrializado, é o que a gente pode pensar. Aliás, o que se fala é que os chineses, por exemplo, queriam. Vamos ver como vai ser essa visita do Lula à China? A construção, finalmente, aí do trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, a eventual construção de uma ferrovia para cortar a América Latina do Pacífico ao Atlântico. Vocês percebem, gente? Vamos ver em que vai chegar, em que a diplomacia brasileira em diálogo aí, junto com empresários e empresárias brasileiros que vão à China, em diálogo com o Estado chinês, o que vai resultar disso? Isso é muito importante. O Lula também leva para essa visita essa dimensão de formar o grupo de amigos da paz, levando a dimensão de que a China pode mediar a paz entre Ucrânia e Rússia, levando inclusive os Estados Unidos à mesa de negociações. Não se avizinha esse cenário agora, mas a gente fica pensando sobre esses aspectos. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Tem pessoas aqui, gente, eu estou falando aí do Ernesto Geisel sem qualquer, pelo amor de Deus, apologia. Eu falei de uma análise aqui, só para deixar bem claro, que eu sou anti-Geisel, anti-ditadura militar por excelência. Eu falei que é um nacional-desenvolvimentista pela direita, isso está bem claro, tá, gente? Que às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa tem uma audiência rotativa, a pessoa pega a aula acontecendo, eu só quero deixar isso bem claro, porque hoje em redes sociais a gente precisa contextualizar passo a passo do que a gente diz. Então, gente, essa é a significação maior que a gente tem desse encontro entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Eu vou continuar atento a cada passo desse conflito e a cada cenário geopolítico que se desdobra para esse conflito. E vocês podem assistir a várias aulas que eu já ministrei aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, sobre esse conflito, aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Se eu não me engano, já são 25 ou 26 aulas sobre esse conflito na Ucrânia, as quais vocês podem assistir aí em sequência. Tá bom, gente? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a todas e a todos vocês pela audiência. Peço para vocês darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Quem da TV 247 e vocês que não estiverem inscritas ou inscritos no meu canal, peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Aqui embaixo vocês têm a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem a tecla Valeu para vocês fazerem uma contribuição financeira para o canal. Tá bom, gente? Dizer para vocês também o seguinte, a aula que eu ministrei sobre um ano do conflito entre a Rússia, Estados Unidos e OTAN na Ucrânia, chegou a 100 mil visualizações. Da história do meu canal do YouTube, tá? Que é um canal do YouTube em crescimento, quase 80 mil pessoas, teve mais visualizações do que seguidores e seguidoras do canal, porque são quase 80 mil pessoas. Nos 2 anos e meio, canal jovem, aqui no YouTube, 100 mil visualizações. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, e dizer que quanto mais vocês assistirem aos meus vídeos, quanto mais vocês partilharem os vídeos nas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp, mais nós conseguimos fazer análises de qualidade. A minha intenção é trazer a qualidade da universidade, onde eu fui formado, pela qual eu pude fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para as redes sociais. Esse canal é um canal que tenta fundir a lógica de qualidade da universidade pública brasileira
eu sou filho da Universidade de São Paulo, com a potência de alcance fenomenal, para muito além de quaisquer salas de aula, né, das redes sociais. Então, gente, para vocês terem uma ideia, 100 mil pessoas, ou pouco mais de 100 mil pessoas, 100 mil alunos e alunas, são o tamanho da USP. E tem um vídeo meu que tem o número de alunos da Universidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, e eu sabia dessa dimensão, dessa importância, por isso há muitos anos atuo nas redes sociais nesse sentido. Então, gente, é isso. Quero agradecer muito a todas e a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. Vamos chegar aí a 80 mil pessoas aqui no canal, por isso eu conto com a inscrição de vocês. E vai chegar o dia aí das 100 mil pessoas aqui no canal. Está chegando, se avizinha cada vez mais. Um grande abraço, muito obrigado a vocês. Fiquem bem e continuemos aqui a acompanhar essa questão do conflito entre Estados Unidos, /OTAN, Rússia, China, na Ucrânia. Um abraço, tchau pessoal, um abraço, tchau, tchau.